da Federação Espírita de Mato Grosso, participa do movimento espírita desde 1980, é escritor e expositor espírita, realiza palestras e seminários por todo o Brasil. Foi eleito para ocupar o cargo de vice-presidente para assuntos doutrinários da Federação Espírita. Profissionalmente é médico, biólogo com ênfase em ecologia, pós-graduado em medicina homeopática, psiquiatria, psicologia e psicoterapia transpessoal. Tem também formação em terapia regressiva e vivências passadas. Eu começo a entrevista com o Dr. Alírio exatamente sobre um seminário que está sendo patrocinado pela Federação Espírita de Mato Grosso, nos dias 1º e 2 de agosto, na sede da Federação Espírita, com o tema Sexualidade e Saúde Espiritual, que é inclusive tema de um livro que foi organizado pelo Dr. Alírio de Cerqueira Filho, e aqui fala que o senhor é o organizador das respostas dos mentores espirituais. Gostaria que o senhor explicasse como é que surgiu a ideia desse livro, se foi uma ideia do senhor ou se foi uma ideia dos próprios mentores espirituais. Bom dia, um prazer ter aqui, doutor Alírio. Bom dia. Na verdade foi uma ideia coletiva, nós com o médium Afro Stefanini, por sugestão dos mentores, de escrever um livro que abordasse a questão da sexualidade dentro de uma abordagem um pouco diferente das que existem hoje comumente, porque ainda se vê a sexualidade de uma forma muito materialista. Os próprios psicólogos, sexólogos dizem que trabalha o ser integral, mas a visão deles é puramente como se nós fôssemos corpos que pensam. E surgiu a ideia de escrever uma obra que abarcasse todas as questões da sexualidade, desde das questões da base da sexualidade até as chamadas parafilias, que são as doenças ligadas ao sexo, como a pedofilia, o sadomasoquismo e outras parafilias, e que essa abordagem fosse no nível do espírito, o espírito que momentaneamente está encarnado no corpo, e não um corpo pensante que daqui a pouco vai morrer e vai acabar tudo. Nós somos seres espirituais e devemos viver como seres espirituais, momentaneamente sim, num corpo, um corpo que é biológico, que tem as suas necessidades biológicas, hormonais e tudo, mas que não devemos, como espíritos imortais, nos transformar em verdadeiros animais, como tem acontecido na prática sexual. Então as pessoas inclusive falam fazer sexo animal, que é realmente animalizado, impróprio para seres humanos. Tá. Doutor Alírio, um dos temas debatidos hoje, inclusive nesta semana, nós tivemos aqui entrevistas polêmicas da ONG Livremente, por outro lado, de um deputado federal que pertence à igreja evangélica, e essa discussão sobre a homofobia e sobre a homossexualidade. Como é que os espíritas tratam a questão dos homossexuais? Porque outras religiões têm um posicionamento assim, excessivamente duro em relação a essa opção feita pelas pessoas. Exato. A proposta do livro é tratar de todos os assuntos com muito respeito, com muita consideração, evitando essa visão teológico-dogmática que existe nas pessoas. Na visão teológico-dogmática, que remonta lá no farisaísmo, que há um processo de condenação das pessoas. Existe uma passagem do Evangelho de Jesus, que é o encontro terapêutico de Jesus com a mulher adúltera, em que uma mulher foi pega em adultério e os fariseus estavam a ponto de apedrejá-la em praça pública. E Jesus, muito sábio, eles perguntaram, o que deveriam fazer?
Ele disse simplesmente: atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. E o que aconteceu? Foram saindo um a um, a começar dos mais velhos até os mais novos. E Jesus escrevia na areia algo. O espírito Amélia Rodrigues, uma obra psicografada por Divaldo Franco, ela diz que Jesus escrevia o problema principal daquelas pessoas. E elas observavam antes de que fosse publicado, porque eram pessoas puritanas, hipócritas, e que tinham todas as suas mazelas, e Jesus, como grande psicoterapeuta, o espírito guia da humanidade, ele observava as pessoas por dentro, não por fora. Então ele escrevia discretamente os problemas de cada um, e cada uma foi se retirando, até que sobrou ele e a mulher. E ele pergunta: mulher, alguém lhe condenou? Ela diz: não, Senhor, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Essa é a visão espírita, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Apesar das religiões tradicionais não reconhecerem isso, colocam o espiritismo como coisa do diabo e coisas mais, o espiritismo é o cristianismo redivivo. E a proposta é verdadeiramente cristã, de respeito às pessoas, não de condenação. Nesse respeito, o que se aborda dentro da visão espírita, que essa questão é uma expiação para o espírito, que está momentaneamente numa situação de inversão sexual, para aprender a valorizar a própria sexualidade. Então, o espírito que faliu na heterossexualidade no passado, que se equivocou várias vezes na heterossexualidade, renasce num corpo, por exemplo, uma mulher que faliu muitas e muitas vezes utilizando o sexo de uma forma desregrada. Ela renasce num corpo masculino com o psiquismo ainda feminino. Para quê? Para que ela possa, esse espírito possa aprender a valorizar o corpo masculino, não como um objeto de prazer, mas para ver que os homens são irmãos em humanidade e que não deve ser utilizado nenhum corpo de alguém como objeto de prazer. É uma proposta para que o espírito se reeduque. Então, dentro da visão espírita, o que se preconiza nessa área é que, de preferência, a pessoa ofereça toda a sua energia genésica, sexual, em prol da humanidade. Caso ela não consiga fazer esse esforço, que ela tenha uma relação homoafetiva respeitosa. O que é um grande equívoco é as pessoas continuarem no processo de promiscuidade, como é muito comum nessa área. Então, a doutrina espírita não condena os promíscuos, mas como Jesus também aborda na passagem colocada, orienta para que a promiscuidade não aconteça, para que a pessoa possa, naquele movimento, se dignificar, seja escolhendo um parceiro e sendo fiel àquele parceiro, ou doando-se para a humanidade. Tá, perguntar agora sobre duas realidades existentes também no mundo de hoje. Um sobre a questão da pedofilia, desse abuso realmente de crianças que existem, e o outro da contribuição da internet para isso. Mas gostaria que o senhor respondesse depois do nosso intervalo comercial. Antes do intervalo, sobre esses crimes que são cometidos hoje usando a internet e principalmente os crimes de pedofilia. Como é que isso é tratado no livro e como é que isso vai ser tratado no seminário? A pedofilia é um dos processos mais hediondos que existe ligado à questão do abuso sexual, porque trata-se de um adulto fazendo todo um processo de constrangimento forçoso a uma criança que ainda não tem uma estrutura psíquica nem para entender o que está acontecendo. Então,
No livro, o assunto é tratado de uma forma também bastante respeitosa, no sentido de não haver a condenação do pedófilo, mas de orientação para que ele busque tratamento muito sério para se libertar desse problema. E dentro da visão espírita, no tratamento espiritual, é a conexão com as leis divinas na sua própria consciência. A lei maior do universo é a lei de amor, justiça e caridade. É uma lei em 3 dimensões. Na dimensão amor, nós somos convidados a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na dimensão caridade, nós somos convidados a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Na dimensão justiça, nós vamos nos conectar com os nossos direitos e deveres. Com certeza, um pedófilo jamais gostaria que fosse feito a ele aquilo que ele faz às crianças. Se nós buscarmos até, por exemplo, se ele gostaria que fizesse com o filho dele algo assim, com uma pessoa muito querida. Então, se nós não queremos para nós, jamais devemos fazer isso aos outros. Então é fundamental a conexão com as leis, porque a pedofilia dentro dos problemas sexuais é o que mais o espírito infringe essa lei. E quando acontece dentro da própria família, né? De padrasto pegar a filhinha, ou às vezes até mesmo de pai, por incrível que pareça, de pai ter relações indevidas realmente com a criança, seja masculina ou feminina. É mais hediondo ainda, porque aí são 2 crimes perante não apenas a sociedade, mas perante as leis divinas, que é o crime do incesto associado à pedofilia, quando é feito pelo próprio pai, ou às vezes até pela mãe. Então, são processos muito graves do espírito que, num movimento de profundo autodesamor, projeta esse desamor à criança. É muito comum, nesses casos de pedófilo, haver um abuso na idade infantil. E dentro da visão espírita, esse abuso não necessariamente aconteceu na existência atual. Às vezes aconteceu em existências anteriores, porque as existências do corpo, elas são continuidade da vida do espírito, que é uma só. Nós somos seres espirituais e temos várias experiências no corpo. Muitas vezes o pedófilo de hoje não foi abusado na idade infantil, na atual existência, mas em algum momento ele foi abusado. E o processo da pedofilia não deixa de ser um movimento de querer se vingar na outra criança aquilo que ele recebeu, seja na existência atual, seja na existência anterior. Mas não justifica, porque um erro nunca vai justificar o outro. E a recomendação no seminário, no livro, é de que toda pessoa que tem algum conflito nessa área se conecte com a lei maior do universo, fazendo esforços para se auto-amar, e a partir desses esforços do auto-amor, ele possa amar o seu próximo como a si mesmo e fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Tá. Doutor Alírio, agora vamos falar do seminário. O seminário começa no dia 1º de agosto e se encerra no dia 2. Dia 1º de agosto é sábado, né? Vai ter o seminário pela manhã e à tarde, e no dia 2 de agosto, que é domingo, pela manhã, de 8h30 ao 12h30. Quem é que vai dar palestras no seminário? Como é que faz a inscrição? Como é que se habilita a participar do seminário? O seminário vai ser ministrado tanto por mim quanto por Afro Stefanini, que é o médium que recebeu as respostas das questões do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, e as inscrições são feitas na hora, nos próprios sábados, a partir das 7 horas já terá uma equipe para fazer inscrições totalmente gratuita. Se a pessoa quiser contribuir com alguma coisa para a manutenção da própria atividade da federação, mas isso é voluntário, a pessoa pode fazer totalmente gratuito.
E as atividades do seminário são sempre interativas, em que as pessoas podem participar ativamente. As exposições não são aquelas exposições formais em que uma pessoa só fala e os outros ficam calados. A gente faz o trabalho bastante interativo, com participação do público o tempo todo. E o público é jovem? Ou é destinado aos jovens ou qualquer idade? Qualquer idade. Não... Tá certo. Qual que é a orientação aí, doutor? Temos também o Tiago, que é o assessor aqui, que está nos passando que ele é também transmitido ao vivo para todo mundo pelo site www.espiritizar.org/ao vivo. É só clicar eventos ao vivo que a pessoa pode assistir o seminário em qualquer lugar do mundo. Tá, agora uma curiosidade para a gente encerrar a entrevista. O livro, eu tenho em mãos o livro aqui, Sexualidade e Saúde Espiritual. Aliás, gostaria de agradecer o Tiago, que me ofertou esse livro e que estou começando a ler. O livro tem temas realmente espetaculares e que motivam realmente um debate e um estudo minucioso, né? Mas aí na explicação do livro tá aqui o seguinte, que porque o ser humano está preso ao sexo e ao sexualismo, como deve ser a verdadeira compreensão da importância do sexo e da sexualidade em nossas vidas, e fala o seguinte, que você encontra respostas a estas e muitas outras perguntas. Ela foi captada em entrevistas com os espíritos mentores do projeto Espiritizar. Como é que faz um livro desse? Quer dizer, tem o contato com os mentores espirituais, quer dizer, tem contato com pessoas que já faleceram, né? Quer dizer, contato com os espíritos que não mais estão encarnados, não estão mais entre nós, e depois é feita uma triagem disso, um ajuste, ou o que os espíritos ditam está no livro? Na verdade, o que nós fizemos foi um trabalho em conjunto. Como médico psicoterapeuta, eu elaborei as 66 perguntas, com todas as questões atinentes à sexualidade e previamente, e em sessões específicas psicofônicas, que é onde há um médium, no caso o médium Afro Stefanini, ele se coloca predisposto a receber as respostas, e os mentores, que são espíritos de alta envergadura moral, nós chamamos de espíritos superiores, espíritos que detêm o conhecimento da realidade da vida, são psicoterapeutas espirituais com muita compreensão do psiquismo humano, e ao mesmo tempo eles são sábios e benevolentes, e eles vêm e vieram e ofereceram as respostas a essas perguntas, e que elas já foram organizadas por tema. Então nós temos vários subtemas dentro do capítulo 2 que abordam as perguntas, e além das respostas que eles nos deram, eles também nos trouxeram espíritos falidos na área do sexo. O último capítulo da obra trata de vários depoimentos de espíritos que faliram na área do sexo, pedófilos desencarnados, extremamente arrependidos e sofridos pela ação daquilo que fizeram, homossexuais que reprimiram a homossexualidade, outro que deu vazão à homossexualidade e foi um dos primeiras vítimas da AIDS. Está um caso aí muito interessante, o caso do Targino. Ele, em Nova York, na década de 80, ele foi uma das primeiras vítimas do vírus da AIDS, devido à promiscuidade que se entregou em relação à homossexualidade. Então é uma obra com várias características. Temos também dissertações de espíritos superiores abordando a sexualidade. Por exemplo, no seminário nós vamos trabalhar uma dissertação chamada Culpa e Sexualidade. É uma orientação de uma das mentoras do projeto Espiritizar, chamada Francisca Faveroni, em que ela coloca que o principal problema na área da sexualidade não é nem tanto os problemas sexuais, mas a intensa culpa que as pessoas sentem. Há muita culpa ligada a essa questão. Doutora Lírio, muito obrigado pela entrevista, e quem quiser realmente
estudar com mais detalhe, participe do seminário dias 1º e 2 de agosto, lá na Federação Espírita de Mato Grosso, que é aqui na região da Morada do Ouro, né? E vou dar aqui o telefone também, para quem quiser já programar a sua inscrição, melhor dizendo, é 3644, é isso? 2727, né? 3644-2727. Muito obrigado pela entrevista, doutor Lírio. Nós que agradecemos a oportunidade. São 8h04 em Cuiabá. A primeira hora do Jornal da Capital desta quinta-feira foi um oferecimento de Tauro Motors. Tauro Motors, sua concessionária Mitsubishi em Cuiabá e Várzea Grande. Tauro Motors, 3051-2500. Intervalo e voltamos. Jornal da Capital, primeira edição. Jornalismo levado a sério. Apresentação Antero Paes de Barros. Continue na Capital. Voltamos já.